Olá, gente linda que nos está acompanhando de diversos lugares do mundo. Nós estamos aqui hoje para live de fundação do primeiro Comitê Popular de Luta do Japão. Muito, muito bem, não é? Uma alegria. Chegamos a terras nipônicas. E vamos receber aqui os nossos convidados. Nós temos uma garota, só que ela está com problema de entrar. Não vão dizer as feministas que nós não convidamos mulheres, hein? Tem mulher convidada aqui, ela está com dificuldade para entrar, mas ela está aqui. Eu vou pôr os nossos convidados no ar, mas antes eu vou pedir para vocês entrarem no canal da Fibra, Frente Internacional Brasileira contra o Golpe pela Democracia. Dê o seu positivo, o seu like, curta a página, comente, envie para a militância, envie para os seus amigos, envie para os parentes, tá bem? Aquele Zoom, envia para todo mundo, que nós estamos na luta, juntos pelo Brasil, juntos e juntas e juntos pelo Brasil. Vou receber aqui no estúdio da Fibra os nossos convidados. Olha aí, eu vou pedir primeiro, por uma questão de tempo, como vocês sabem, o Okamoto está na campanha, na coordenação da campanha, ele não tem tempo, ele vai ter uns minutinhos aqui conosco, eu vou pedir para ele entrar e dar um recado para nós, e eu gostaria também que ele falasse, se uma pessoa quiser fundar um comitê popular de luta, o que ela precisa? Ela precisa ser filiada ao PT? Ela precisa pedir permissão para fundar um comitê? Conta para nós aí, Okamoto, como é que é isso? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite ao pessoal aí do Japão. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria cumprimentar a nossa companheira Renê, que está aí articulando essa atividade. Cumprimentar também o companheiro Isal e o companheiro Tomás, que estão aqui animando esse debate. Bom, primeiramente é o seguinte, né? A nossa campanha aqui no Brasil, como vocês sabem, está faltando 16 dias para o primeiro turno. E é uma campanha também, como vocês acompanham, uma campanha muito dura, porque nós estamos competindo com um candidato que não é um candidato normal, né? Ele, lamentavelmente, é um homem que não tem nenhum escrúpulo, né? Ele é um fascista, ele é um homem autoritário, ele é uma pessoa populista, ele usa todo o Estado, né, com a maior cara de pau, para fazer campanha, usa todos os recursos disponíveis do Estado para fazer campanha e se beneficiar, e ele não está nem aí para as leis, para a legislação. Então, é uma campanha muito difícil, muito dura, porque também tem muitas mentiras, né? Mentiras, né, de que o Lula é a favor do aborto, mentira de que nós vamos fechar a igreja, mentiras de todo tipo, tá certo? Portanto, nós precisamos estar muito atentos, conversando e dialogando com os nossos companheiros e companheiras para poder deixar muito clarinho o que está acontecendo no Brasil, o que está em jogo. O que está em jogo no Brasil, como vocês sabem, não é uma coisa simples, pequena, não é? Não é a gente perder uma eleição por um candidato neoliberal, um candidato de direita ou um candidato de extrema-direita. Nós estamos disputando com uma pessoa do mal, uma pessoa perversa, uma pessoa que não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de cotas, não gosta de inclusão social, não gosta da juventude, não gosta nem do Brasil, né? Porque o trato que ele dá ao Brasil no mundo é simplesmente de vexame total. Então, o que está em jogo aqui é o futuro, né? É a democracia, tá certo? Então, é muito complicado e a gente precisa ficar muito atento. Ele agora está atendendo uma orientação de marketing, então agora ele está se dando de um cara arrependido de falar tanta bobagem, de não gostar das mulheres, de maltratar as mulheres, de maltratar os negros, né? Então ele agora está chorando, pegando criancinha, dizendo que vai acatar as leis, mas no fundo, todos nós sabemos de que isso é uma grande jogada, né, de marketing, porque ele é da natureza dele ser do jeito que ele é, tá certo? Então nós estamos aqui na correria tentando ganhar voto. É por isso que daqui a pouco eu vou ter que sair. Então, vamos lá. Primeiramente é o seguinte: o que o nosso governo, o governo do PT, se a gente ganhar as eleições, a gente vai poder fazer
para as nossas comunidades que estão em outros países? Bom, a maioria das pessoas que vão para outros países, né, e isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, vão procurando melhorar de vida. Né? Vão muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, vão para o Japão, vão para Portugal. Eles vão atrás de emprego, de melhorar de vida, né? Conseguir um emprego melhor, conseguir vamos chamar assim, conseguir uma oportunidade de melhorar de vida. Né? Muitos brasileiros fazem esse trajeto. Né? Tanto é que alguns até arriscam a vida, como o pessoal que vai para os Estados Unidos, mas estão procurando a vida melhor. Outra coisa que muitos brasileiros fazem fora do país é estudar. Muita gente vai estudar também, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, estudar o inglês e coisa desse tipo. Ou então se aperfeiçoar, né? Fazer um doutorado, um pós-doutorado, um mestrado, enfim. E outros vão, não é por uma opção. Eu não quero mais morar no Brasil, podia estar aqui no Brasil bem, mas eu vou morar em outros países também. Nós temos aqui pessoas que pensam assim e tudo bem também, assim como tem muitas pessoas que vêm ao Brasil por opção. Né? Eu gosto do Brasil, vou morar no Brasil. Tem muitos japoneses que, depois de trabalhar no Brasil, resolveram ficar no Brasil por uma questão de opção. Né? Porque o Brasil é um país extraordinário. Quem conhece o Brasil não vai querer sair do país. Então, o que nós precisamos fazer? Então, para atacar o problema do emprego, tá certo? Para atacar a questão do emprego com um salário melhor, com mais oportunidade, nós precisamos atacar as nossas deficiências, né? As nossas deficiências educacionais, as nossas deficiências estruturais e as nossas deficiências de desenvolvimento. Nós temos que ter um país, não é, que atrai investimento internacional, um país que cresce para atrair mais empresa, um país que cresce para poder ter mais empresa, empregando mais gente, pagando salários melhores. Com isso, a gente vai criar mais oportunidades para os nossos brasileiros e, portanto, nós vamos, né, fazer com que mais brasileiros fiquem no Brasil, não precise ir, só vão se quiserem, tá certo? Bom, e além disso, né, na questão da educação, é a gente continuar investindo também pesado, né? Por exemplo, foi feito lá o programa, né, o Brasil Sem Fronteira, que é uma forma da gente estudar, levar a gente para estudar lá fora, fazer doutorado, mestrado. Para que isso? Para levantar a nossa qualidade da educação brasileira, melhorar a nossa educação, tornar ela de um nível mundial, tá certo? E fazer, então, que muitos brasileiros também não precisem se deslocar, né, para ser altamente preparado e altamente qualificado. Mais convênios, mais tratados, coisa desse tipo. Bom, além disso, né, essa vamos chamar assim, atacar as motivações que levam as pessoas a saírem do Brasil. Agora, as pessoas saíram do Brasil, o Brasil não vai resolver todos esses problemas que eu falei com vocês de hoje para amanhã. Então, nós precisamos melhorar os nossos serviços de consulados, tá certo? Nesses países, para quê? Para dar um tratamento mais digno, não é, aos brasileiros que aí estão. Tem muitos problemas de pessoas que vão, se separa, problema de criança, problema de educação, problema de doença, que precisa ter, tá certo, uma cobertura do Estado brasileiro, certo? Então, o Estado tem que melhorar o seu serviço consular para poder fazer com que os brasileiros sejam melhor atendidos, principalmente nessas comunidades maiores no mundo, tá certo? Então, nós precisamos disso, nós precisamos ter isso. E também, não é, cuidar da realidade. Muitos brasileiros, tá certo, vão ficar nesses países, estão trabalhando nesses países durante muito tempo, precisamos cuidar da questão da previdência, né, dessas pessoas, precisamos, enfim, fazer com que essas pessoas tenham, tá certo, tanto no Brasil ou nos países que vão ficar por opção, tenham um tratamento digno por ser brasileiro, né, e por ter condições de ter um país que possa dar esse atendimento. Então, nós precisamos melhorar muito, né, essa questão. Eu sei que, no caso de muitos lugares, nós temos gente que tem problema de pensão familiar, tem problema de gente que é presa, tem problema de gente depois que quer voltar e não tem dinheiro, e nós precisamos ter um jeito de cuidar dessas pessoas, tá certo? Então, as pessoas perguntam o que nós vamos fazer para melhorar a vida de muitos imigrantes. Vamos trabalhar muito forte no Brasil para melhorar esse país, né? Tornar esse país um país mais decente para se viver, um país que cresça, um país que distribua a renda, um país que combata a desigualdade, né? Porque é uma realidade maravilhosa. Né? A gente quem conhece o Japão, quem conhece a Europa, quem conhece Portugal, né? A gente vê que tranquilidade. No Japão, né, não tem tanta violência,
tá certo? Em muitos países a violência não existe essa desigualdade, né? A gente andando no Japão, a gente não sabe quem é o porteiro e quem é o diretor, né? É todo mundo meio igual, além da carinha tudo igual, né? Também a roupa, o jeitão, essa coisa toda. E é isso que a gente precisa, tá certo? Um país com mais liberdade, um país com mais desenvolvimento, um país com mais igualdade, um país com mais crescimento. E isso, gente, requer políticas públicas. Isso requer um governo que se preocupa com isso, tá certo? É por isso que nós estamos batalhando para conseguir ganhar as eleições, para tirar esse fascista que está no governo hoje, tá certo? E para encerrar, dona Renê, eu falei para vocês que eu podia ficar pouco tempo. Para encerrar, eu vou falar sobre os comitês populares de luta, os comitês populares de luta. Por que nós lançamos a ideia de montar os comitês populares de luta? São vários, né? A gente podia aqui fazer um programa só da importância dos comitês populares de luta. Mas o Comitê Popular de Luta, ele é uma experiência nova, não é? Para a gente juntar pessoas, não é, que têm visões políticas semelhantes a fazer lutas, né? Lutas por saúde, luta por educação, luta pela democracia, lutas de qualquer tipo, tá certo? Para fazer com que tenhamos, no caso do Brasil, um país com avanços, né, no campo democrático mais rápido. Se não tiver luta, não tem avanço. Se não tiver luta, a gente não tem conquista. Se não tiver luta, não tem formação política. Se não tiver luta, não tem, sabe, a construção de um projeto nacional. Porque um projeto nacional é construído no debate, é construído na luta, tá certo? Bom, aí a pergunta é, precisa ter autorização para montar comitê de luta? Não precisa ter autorização, certo? Comitê de luta você você junta as pessoas, né, com um determinado fim. Você pode, por exemplo, agora no período eleitoral, montar os comitês populares de luta com esse fim específico de ganhar as eleições aqui no Brasil, e depois você pode, o pessoal discute, pode fazer outra coisa, mas o importante é estar militando, de preferência organizado, sistêmico e tal. E por que não precisa ter? Porque na luta não tem esse negócio de pedir autorização para lutar por democracia, por saúde, por educação, tá certo? A gente junta. Ah, briguei, eu não gosto da Renê, a Renê é muito chata. Muito bem, eu vou montar o Comitê Paulo Okamoto de luta. E a Renê não tem nada que se importar, pode montar. Vai ter o comitê de luta do Paulo Okamoto, o comitê de luta da Renê. Ah, mas nós não estamos na mesma região, não tem importância. Monta o comitê do Paulo Okamoto lá de Tóquio, a Renê também monta o comitê de luta lá em Tóquio, o comitê 1, 2, entendeu? O importante, gente, é a gente ter essa visão democrática, essa visão aberta, tá certo? Permitindo que todos lutem. Porque eu sou, né, de uma convicção seguinte: ninguém vai fazer a transformação social que o Brasil precisa sozinho, certo? Ninguém vai fazer. Nós precisamos juntar gente, certo? Nós temos que ser generosos, tá certo? Nós temos que ser pacientes, nós temos que ser compreensivos, nós temos que ser democráticos, certo? Não precisa todo mundo amar o outro. Ah, então eu gosto mais dessa turma, junta a sua turma. Você gosta mais da outra turma, da outra turma. Quando tiver a oportunidade, nós nos juntamos todo mundo para fazer uma luta maior. É assim que tem que ser a nossa prática e a nossa atitude. Tá certo? Então, Renê, eu já falei demais. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, porque senão eu ia deixar um beijão para todo mundo, não é? Porque nós vamos tentar ganhar uns votinhos ainda hoje. Alguém quer fazer uma pergunta para o Okamoto, que ele vai embora? Alguém quer fazer? Se ele tiver tempo, eu queria fazer uma pergunta, não sei. Pode fazer, Tomás. Pode fazer. Aproveita. Eu queria saber se você podia contar um pouco como é que foi a fundação do PT, que você está desde o começo, né? Como é que foi a sua participação com o Lula? Eu queria um pouco dessa história. Ô, Tomás, a fundação do PT foi o seguinte, né? Nós atravessamos no Brasil, tá certo? Uma ditadura militar, né? Estamos lá, então teve o golpe de 64, teve essa ditadura que durou muitos e muitos anos no Brasil. Tem muita gente que não sabe, né? Você mesmo não viu a ditadura, mas tinha uma ditadura que, aliás, o Bolsonaro adora, tá certo? O Bolsonaro, ele é fã da ditadura e de alguns torturadores, tá certo? Esse é o presidente que nós temos hoje. Bom,
Só que o Brasil tinha muitas lutas, tá certo? Luta pela caristia, né? contra a inflação, luta pela democracia, né? Luta, né? pela volta da democracia contra a ditadura, tinha luta pela anistia, tinha muitas lutas, tá certo? Tinha muita luta pela saúde, luta pela educação, a luta por transporte, a luta para asfaltar a rua, a luta para colocar esgoto, tinha muita luta na sociedade, né? E naquela época tinha o movimento sindical lutava pela questão salarial, os movimentos populares lutavam pelas causas mais populares, e a própria igreja, né, tinha uma militância. A igreja naquela época tinha feito uma opção, né, de trabalhar mais com os pobres. Né? Então, teve a teoria da libertação, também tinha muitos movimentos de igreja, de pastoral operária, pastoral da juventude, enfim, tinha uma efervescência de lutas, né? A pessoa queria lutar, queria melhorar a vida do povo, então se organizava. E ficava cada vez mais claro, tá certo? De que precisava ter partidos políticos. Né? Precisava, olha, a gente luta, mas precisamos, uma hora, né, ter gente que fica permanentemente lutando, porque a gente não tem condição de ficar lutando toda hora, todo tempo, certo? Fazendo passeata, enfim, fazendo caminhada, fazendo manifestação, precisamos organizar. E não tinha liberdade política. Foi uma longa conquista para a gente conquistando a liberdade política, até o processo de eleição, poder organizar os partidos e tudo mais. Bom, nesse processo de luta contra a ditadura, né, houve abertura política e a possibilidade, então, de organizar partidos políticos, certo? A esquerda brasileira também tinha partidos, né, de vários partidos de esquerda, pequenos partidos de esquerda, desde o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, outras organizações, pequenas organizações, né, que lutavam até na luta armada contra a ditadura, e todo mundo, então, achou que era importante construir um partido. Bom, alguns acharam que o caminho era construir um partido de massa, né, um partido de trabalhadores de massa. Outros acharam que estava construindo um partido mais de quadro, de vanguarda. Houve um processo. Aí o companheiro Lula quis, né, junto com intelectuais, com gente de esquerda, com gente do movimento popular, construir um partido dos trabalhadores, né, um partido de trabalhadores, um partido feito pela base, tá certo? Um partido de massa. Bom, como havia milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam na luta, por isso que é importante a luta, estava na luta, tá certo? Então as pessoas tinham experiência, né, de fazer reunião, de se organizar, de se mobilizar. Então, houve o processo de construção do partido, porque para construir o partido, você precisava ter um determinado número de filiados, um determinado número de diretórios, tá certo? Então, nós reunimos o que tinha melhor dos intelectuais, né, o que tinha melhor de lutadores na área sindical, e começamos a construir esse partido, tá certo? E esse partido tinha uma prática, né, de ouvir muitas pessoas, o partido que a gente chama de partido pela base, né? Então tinha núcleo que é uma coisa que depois foi se desmanchando, porque aí podemos um dia fazer uma live, viu, dona Renê, só para discutir isso, por que acabou os núcleos, por que, né? Vamos discutir isso. Bom, enfim, mas aí tinha núcleos, nós éramos um partido muito de base, né? Um partido de muita militância. E a gente não tinha dinheiro, mas a gente militava muito. E aí, esse foi o processo de construção do partido, tá certo? E o partido, por ter uma liderança excepcional como Lula, conseguiu resultado extraordinário, né? Eleger deputados, eleger senadores, eleger governadores, ganhar presidente da República, que, na minha visão, nós até ganhamos cedo demais. Né? Ganhamos o governo central até um pouco cedo demais, porque não havia uma boa preparação ainda ideológica de muitos quadros no PT. Bom, foi assim, então, que começou o Partido dos Trabalhadores, né? E hoje nós precisamos renovar a presença das pessoas no partido, nos cargos de direção, renovar a forma de fazer as nossas reuniões, que, em geral, é muito chata, certo? Nós temos uma metodologia muito superada da forma de fazer reunião, da forma como é que a gente se organiza, e, portanto, nós precisamos, né, aproveitar essas novas experiências, como essa dos comitês populares de luta. Hoje é possível você fazer, sabe, reuniões através de ferramentas como essa que estamos usando agora,
e a gente fazer um partido mais interativo, um partido em que a militância fica mais empoderada, tá certo? O partido que tem a maior participação nas decisões, vamos chamar assim, estratégicas, né, na cidade, da posição dos nossos representantes. Então, meu querido Tomás, é isso que eu tenho a falar, não é? Porque eu... Beleza? Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, muito obrigada. E até a próxima. O Issal quer fazer uma pergunta, não sei se você tem tempo ainda. Vai lá, um minutinho, Issal, vamos lá. Olha lá, todo mundo te quer, tá vendo? Então, Paulo, na verdade não é uma pergunta, tá? Só veio agradecer a possibilidade de te conhecer, porque desde 84 eu era do movimento estudantil de Campinas. A partir de 86, mesmo muito jovem, que eu era estudante do Senai, mas já era sindicalista, já do Sindicato Metalúrgico de Campinas. Eu sei da luta, a gente batalhou muito nas greves e aquilo lá, panfletar, a gente era preso pela segurança dos prédios de escritório. Então, eu sei que eu vi o PT nascer e hoje é um sonho, né, de ter te conhecido, porque além de ser ex-sindicalista também, movimento sindical, também é Nikkei, então eu te acompanho há todos esses anos. Então, muito obrigado por essa oportunidade e vamos ter mais reuniões juntos. Obrigado. Bom, gente, eu que agradeço, desejo a vocês que estão no Japão uma boa noite. Renê, muito obrigado pelo convite. Deixa eu sair correndo para ver se a gente ganha mais uns votinhos. De votinho em votinho, a gente vai derrotar esse fascista, tá? Fique com Deus. Lula no primeiro turno. Tchau, obrigada. Tá. Então, pessoal, vamos terminando com vontade demais. E esse comitê, quando a gente ganhar a eleição, ele não vai terminar. Ele vai se transformar num núcleo de vivências, estudos e lutas, para continuar lutando. Ele não vai se desfazer. Nós vamos seguir fundando comitês e, depois das eleições, esses comitês se transformarão em núcleos de vivências, estudos e lutas do PT, para a gente seguir na luta, na formação política e conscientizando as pessoas e ajudando o nosso governo. Por quê? O que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Agradeço a força de vocês e vamos em frente, vamos mostrar que tem gente que pensa no Japão. Em todo mundo tem gente que pensa, tem gente que está com medo de falar que pensa. Mas é isso aí, nós vamos seguir na luta. Essa só foi a nossa primeira ação, mas nós vamos seguir lutando. O núcleo de vivências do exterior vai dar todo o apoio, toda a infraestrutura para a gente seguir na luta. Vamos se impor vermelho para o dia de votar, nada de ter medo. E o Renato também vai pôr vermelho, ele mesmo que passou apuro lá, está a fim de ir de novo de vermelho. Assim que vamos juntos, a gente encerra. Um tchau para todo mundo, Lula lá. Até a próxima, pessoal. Obrigada a todos e todas. Tchau.